No programa de hoje, vamos conversar com a atriz, diretora, produtora Lucélia Santos, né? Hoje, inclusive, das mais premiadas no mundo inteiro e mais reconhecidas artistas brasileiras, que conosco vai falar a respeito do assunto relacionado à política, né? Como é que ela tem visto todo esse cenário político que o Brasil tem se enfrentado, sobre a importância de se posicionar, tudo isso e muito mais aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vinda, Lucélia Santos, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? Porque estão nos vendo, né? Então, Isso. agora com a história de podcast, a gente acha que as pessoas só estão nos ouvindo, mas aqui estão nos ouvindo e nos vendo. Isso. Boa noite a todas, a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá. Muito bem. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que você possa compartilhar conosco um pouco da sua visão a respeito do atual cenário político, econômico, social, cultural que o Brasil tem vivido. Olha, eu estou otimista com a candidatura do Lula, estou muito otimista, eu acho que a gente estava, todo mundo muito triste e lançado a uma tragédia, não é? Que o Brasil estava vivendo, sobretudo por causa da pandemia do Covid-19, muito sofrimento, muito abandono. Aí você vê uma política econômica detratora dos pobres, acabou com a classe média, retornou a fome ao país em mais de 19 milhões de pessoas que passam fome absolutamente. E, enfim, a situação estava de estrangular a sociedade, estava estrangulando. Eu me sinto bastante estrangulada, acho que todo mundo, com algumas exceções de alguns novos bilionários que essa situação criou, que é outra coisa a ser analisada. E aí surgiu a soltura do Lula, e quando o Lula se manifestou publicamente, já a primeira vez que ele fez o primeiro discurso público dele, me deu uma aquecida de esperança, me deu uma renovada nos brios, e eu me senti bastante confortável em poder contar com o Lula, com essa energia dele incrível que vem e nos envolve e arrebata. Aí eu sinto que agora é um bom momento, porque ele está na frente em todas as pesquisas, está crescendo a cada dia, e eu acho que o Brasil tem uma dívida histórica com o Lula por causa do aprisionamento safado que ele sofreu em 2018. Aquilo foi um golpe, um grande golpe, que começou com o golpe contra a Dilma. Eu não me lembro, o Lula, a prisão dele foi em 2018, exatamente, né? E aí foi muito bom que tudo isso tenha passado e que o Lula esteja entre nós com saúde e em campanha. Acho que o Brasil tem essa dívida com o Lula. Ele tem que voltar a ser o presidente da República o mais rápido possível para ver se alguma coisa de todos os destroços de Bolsonaro ele pode reerguer em termos nacionais. E há um fator importante, né? Me parece, com essa, digamos assim, reaparição no cenário político do ex-presidente Lula, em seu primeiro pronunciamento, pelo menos já existe um grande efeito positivo, além do que a Lucélia Santos compartilhou conosco, fez com que o presidente Bolsonaro começasse a ter uma mudança de postura, pelo menos no combate à pandemia, né? Pelo menos passou a defender imediata, né? No mesmo dia, né? Passou a defender no mesmo dia ele botou máscara. Mas quer dizer, só como resposta ao Lula, porque ele botou máscara, ressuscitou o Zé Gotinha, né? Botou máscara, ressuscitou o Zé Gotinha, né? E defendeu a vacinação. Foi instantâneo, né? Então acho que isso aí já trouxe um grande bem para o Brasil, né? Agora, uma questão que ele faz, e até abrindo parênteses, concordando com o que você falou, né? Acho que hoje o Brasil ele está diante de um reposicionamento
né, para tentar cumprir uma missão histórica, né, do ponto de vista do posicionamento que cada um vai ter. Porque, não sei qual a sua visão a respeito, Lucélia Santos, mas muita gente fala na história da terceira via, terceira via, terceira via, mas o que nós observamos são dois polos que têm posições muito claras e muito diferentes. De um lado, o ex-presidente Lula, do outro lado, o presidente Bolsonaro. E aquilo que se tenta chamar de centro, na verdade, está praticamente ou com os dois pés dentro do governo Bolsonaro, ou defende muito claramente praticamente as mesmas políticas econômicas que o próprio presidente defende. Qual é a sua visão a respeito dessa história de aparece ou não aparece um centro, polariza ou não polariza? Sabe o que eu acho? Lula tem ainda um índice de rejeição por parte da elite brasileira. A elite que está apoiando o Bolsonaro. São os que apoiam Bolsonaro. Não é todo o empresariado, mas é uma parte significativa do capital que coopta essas pessoas, como Bolsonaro, para manterem-se intocáveis, intocados. Então, essa parte, tudo aqui se trata mesmo do poder econômico. Essa elite brasileira que não larga o osso, e o Brasil é assim desde sempre, desde antes da República, da proclamação da República. O Brasil é um país, desde o seu descobrimento, tem essa classe que não larga o osso, que eram os latifundiários, continuam os latifundiários. O Congresso Nacional hoje, que é um congresso de latifundiários, que é o agronegócio, não mudou nada o Brasil nos últimos 2 ou 3 séculos. O Brasil, que foi descoberto pelos portugueses, cometeu uma chacina contra os povos originários, os indígenas, e até hoje continuam perseguindo os indígenas. O que o Bolsonaro fez com os indígenas durante a pandemia foi um verdadeiro genocídio. Até água potável, ele baixou um decreto de que eles não teriam direito à água potável. Enfim, continua tudo igual, continuam matando indígena. Essa semana, no Rio Grande do Sul, alguns dias atrás, invasores de terra, o pessoal do agro matou 5 lideranças indígenas na Serrinha do povo Caican. Então, o que acontece? Não mudou nada. O que mudou no Brasil, efetivamente, durante os governos do PT, do Lula, principalmente, foi que havia um equilíbrio da economia somado a projetos sociais importantíssimos, como o Fome Zero, que acho que completou 18 anos de existência ontem, e o Fome Zero tirou o Brasil de uma situação tal que erradicou a fome no Brasil. O Lula foi muito eficiente nas suas gestões, ao que ele se propôs fazer. Então, o programa Fome Zero foi um programa social de grande impacto e de grande importância para o povo brasileiro. O Lula criou uma classe média que não existia. Ele criou condições, deu poder de consumo às pessoas que nunca tinham, aos empregados de serviços domésticos, funcionários assalariados, que nunca tinham tido acesso a um cartão de crédito, a uma conta bancária. Ele criou uma classe média. Efetivamente, ele criou uma classe média, o que deveria ter feito os empresários ficarem felicíssimos, porque o Brasil nunca consumiu tanto quanto naquele momento. Agora, as pessoas estão novamente esfomeadas, sem condições básicas de fazer 3 refeições por dia, talvez nem 2. Tem gente que nenhuma. Lucélia Santos, estão na fila do osso e atacando de uma maneira triste horrível e desumana os carros que fazem coleta de lixo, tentando catar alguma coisa para sobreviver. É uma estarrecedor, é uma tragédia. É uma tragédia, é estarrecedor, é uma tragédia. Isso não existia mais esse Brasil. Isso já estava resolvido, o negócio era ir para frente. E eu acho o problema fundamental
é que essa elite não tem sensibilidade humana. Falta a essas pessoas uma visão humana, humanitária, de ser humano. Eles pouco que estão se lixando. É a mesma elite que negou a Covid-19, que participou desse negacionismo com relação ao uso de máscaras, com relação à vacinação. São pessoas que não têm humanidade. Para essas pessoas, pouco que importa se as pessoas vão se contaminar e morrer, ou pouco se importa se as pessoas estão passando fome, ou vão morrer de fome, ou vão morrer de doença. Isso é que tem que ser transformado no Brasil. É uma visão da sociedade. E isso só poderá ocorrer através das vias democráticas de fato. Aí, se tu me pergunta entre o Centrão, uma terceira via entre Bolsonaro e Lula, pode ter alguém, mas certamente é uma pessoa que não tem uma visão humanitária suficiente para resolver um problema como esse que eu acabei de mencionar. Porque só com muita humanidade você consegue se articular no poder e administrar um país como o Brasil. A única pessoa que tem esse perfil é o Lula. O Lula consegue conversar com os reis e rainhas do mundo, consegue circular em toda a elite mundial e consegue se manter fiel aos seus projetos sociais. Estamos conversando com a Lucélia Santos, né, que é artista, diretora, produtora aqui do nosso Espaço Cidadão, né, e eu gostaria de lhe fazer, Lucélia, uma próxima pergunta, que é o seguinte: no seu entendimento, por que tem acontecido tantos ataques ao setor cultural do Brasil, né? Qual é a simbologia? O que é que isso significa, né, para a gente tentar explicar para a população que nos acompanha nesse momento? Olha, o Bolsonaro não gosta de cultura, ele não gosta de artistas, ele não gosta de arte, ele não gosta de cultura porque ele não gosta de escolas. Aliás, ele não gosta de gente, ele não gosta de nada. A cultura é fundamental. A cultura de uma sociedade expressa a sociedade como um todo. A sociedade é basicamente boa. Agora, quando você não quer pessoas que reflitam, que pensem, que reajam, você arrasa com o setor cultural, porque as pessoas ficam mais facilmente manipuláveis. Você tira as letras das pessoas, tira escolaridade, tira matemática, raciocínio lógico, capacidade de discernimento, capacidade de dedução. Se você tira das pessoas o pensamento crítico, a capacidade de pensar e concluir sobre textos e situações, ela fica uma pessoa muito fácil de virar gado. Enquanto que, se a pessoa lê livros, vai ao teatro, debate temas, assiste dramas, comédias, vê artistas, músicas, canções, pinturas, obras de arte, artes plásticas, dança, tudo. A cultura é uma coisa que alegra o espírito humano, que faz o ser humano sair de uma situação de chatice, de burocracia para inspiração, beleza, alegria, vontade de viver. A arte é vida. E o Bolsonaro não gosta de nada que é vida. Ele gosta de morte. Ele não é uma pessoa ligada à vida. Para ele, tanto que faz estar vivo ou está morto. Na verdade, é isso. É uma pessoa complicada que precisaria de um tratamento, eu acho, um tratamento psicológico. É uma pessoa muito infeliz, eu acho. Importante destacar que a cultura, né, inspirada no que você falou, né, é como uma luz que não pode jamais ser apagada. E lembrando do grande Ariano Suassuna, né, a cultura ela é importante tanto por uma questão de identidade, de fortalecimento de um povo, de uma nação, que sem essa cultura
ele é facilmente dominado por outros povos, outras culturas e outras nações. Não precisa nem de um canhão, um tanque de guerra, uma arma nuclear, né? Você pode chegar pelo caminho da cultura que acaba se sobrepondo a outras, né? E eu gostaria que você nos falasse um pouquinho também sobre algo que a gente tem observado. A classe política brasileira, perdão, a classe artística brasileira, ela volta a se posicionar. Num dado momento, nós tivemos, nas primeiras campanhas, né, depois das eleições diretas, né, nós tivemos grandes movimentações, mobilizações da classe artística. E parece que isso começa a voltar nesse momento, com artistas se posicionando politicamente, pagando um preço pelas posições políticas que tem tomado, mas isso é importante, de fato, e eu a parabenizo por isso. Então, gostaria de um comentário seu em relação a essa, digamos assim, retomada de posicionamentos mais firmes, mais fortes e mais claros da classe artística brasileira. Robson, eu não quero assim, te contradizer, mas os artistas nunca deixaram de se posicionar. Não é uma retomada. Os artistas sempre se posicionaram ao longo dos anos e, na medida do possível, cada um de acordo com a sua própria forma de ver a vida, a sua própria personalidade, mas as pessoas, tirando os que são reacionários por convicção ideológica, tirando esses, os artistas que veem a arte como meio de vida e meio de expressão existencial e sempre se mobilizam, como na história da arte mundial e da identidade, como o Suassuna fala, os artistas sempre se posicionaram, sempre, sempre, sempre. Por isso é que eles levam tanta porrada sempre. Muita gente sofre retaliação e boicote porque os artistas sempre deram a cara, sempre. Por isso que a cultura é a primeira coisa que os fascistas extinguem. Entende? Junto com a escola. A arte tem um potencial crítico fenomenal, muito importante. De levantar, né? De levantar as pessoas. Então, eu acho isso, eu acho que a hora é essa, eu acho que também ninguém aguenta mais. E com o fato da pandemia ter obrigado todo mundo a ficar em casa durante 1 ano e meio e a vida mudou muito. Os artistas, nós não voltamos ainda ao teatro, os teatros continuam fechados. Nós já estávamos sendo ceifados pelo Bolsonaro, com a diminuição de investimentos, com a demonização da Lei Rouanet, com os xingamentos contra os artistas, e aí somou-se a isso a pandemia, que obrigou todo mundo a ficar trabalhando só fazendo lives por aqui, e ninguém mais está agora que as coisas prometem começar a retomar, depois da vacinação em massa. Então, tem tudo isso somado. Tem sido tempos muito difíceis para a classe artística no Brasil. E para o Brasil, de um modo geral, para todos, tem sido tempos muito difíceis. A gente tem que resistir e superar. Mas não está fácil, eu acho, a situação, para todos. Sem dúvida. E, no seu entendimento, Lucélia Santos, qual é a importância dos movimentos sociais, de modo geral, né, em relação a todo esse contexto que nós estamos conversando, seja movimentos sociais na área cultural, né, e nas demais áreas também que mobilizam a sociedade civil? Eu acho fundamental, eu acho que isso é o que está segurando a base da nossa pirâmide em termos de democracia, os movimentos sociais. E é muito importante que os movimentos sociais cresçam e se fortaleçam, e vão para a rua, e que tenham uma presença significativa nas eleições de 2022. É muito importante que a sociedade mude a cara do Congresso Nacional e também do Senado. É importante que tenha espaço para uma representação efetiva do movimento negro, dos pretos, dos indígenas. Eu quero ver indígenas no parlamento, muitos indígenas. Hoje a gente só tem a Joênia Pichania. A gente precisa de um parlamento que tenha representação dos povos indígenas. São os que estão mais sofrendo no governo Bolsonaro, com as suas terras tomadas e eles são mortos, são expulsos, estão perdendo seus lugares, seu modo de vida, sua cultura. Da mesma forma, os quilombolas, os
os afrodescendentes. Então, eu quero ver essas pessoas no Congresso. Se 56% da população brasileira é de pretos e pardos, por que o Congresso brasileiro é só de brancos? Só temos ali os brancos hétero do agronegócio. Essa cara tem que mudar. Tem que ter um monte de gente representando os movimentos LGBT+. Tem que ter o Brasil com a sua representação legítima e de fato no Congresso brasileiro. Eu espero que isso aconteça em 2022, porque a democracia só vai ocorrer de fato quando a gente tiver um Congresso de fato representativo da sociedade. Você não acha? Sem dúvida, né? E me recordando aqui do grande Silvio Almeida, né, que escreveu um livro brilhante sobre o racismo cultural, racismo estrutural. Ele fala algo que, para além da representação, que é importante que exista dos negros, das mulheres, do público LGBT, mais que isso é necessário, né? Porque a própria representação em si ela não vai garantir mudanças estruturais, né? Até porque talvez essas mudanças não aconteçam somente por dentro das instituições, mas também é necessária a mobilização permanente do povo para que a gente consiga, de fora dessas instituições formais, para que a gente consiga promover transformações mais consistentes na sociedade. Mas é exatamente isso, é do movimento social que você colocou na sua pergunta, que vai surgir esse novo Congresso. É só isso que eu concluo, com isso que eu Perfeito. concluo a resposta. São os movimentos sociais de onde tem que surgir a nova cara do Congresso brasileiro. Aí sim, aí você vai ter um Congresso representativo, uma instituição que vai estar prezando a base social. E há alguma chance de que nós possamos vir a encontrar a Lucélia Santos no Congresso Nacional? Né? Haverá, de sua parte, possibilidade de se candidatar a algum cargo nas próximas eleições? Sempre há. Eu estou aberta para esse pensamento. Eu preciso pensar muito sobre isso, porque é uma mudança muito drástica de vida para mim. O fato é que, o ano que vem, eu completo 50 anos de carreira. Eu estou trabalhando como atriz desde os 14 anos de idade. Nossa. E é um ano de grandes festejos para mim, o ano que vem, porque eu tenho muito respeito pela minha carreira e por todo o meu trabalho, por toda a minha vida, por tudo que eu resisti, porque você sabe, você me conhece, que paralelamente ao meu trabalho de atriz, eu sempre tive uma militância muito forte e um ativismo muito empenhado, sobretudo nas questões ambientais no Brasil. Tem quase 40 anos que eu estou no meio da floresta gritando que não se pode derrubar árvores, nenhuma árvore. Desde há muitos anos, lutei ao lado de Chico Mendes, eu não sei quantas pessoas sabem essa história, mas o que importa dizer com isso é que eu acho que nesse momento da minha própria vida pessoal, a que some-se a isso meus 50 anos de carreira, e a situação do Brasil deteriorado como ele está agora, com as pessoas mendigando uma pelanca e um osso numa lixeira para se alimentar, isso me dá quase que uma obrigação moral assim, cidadã de arrancar da minha zona de conforto e ir em defesa de, na verdade, só corroborar com o que eu sempre acreditei e discursei e preguei, mas aí de uma forma institucional. Eu tenho pensado sobre isso. Eu não sei se isso vai ser viável ou não vai ser viável, e o que custo isso vai ter para mim, porque eu sou uma pessoa com um estilo de vida muito ligado à natureza. Eu não sei até que ponto eu aguentaria a política institucional, eu aguentaria Brasília. Mas também eu acho que o que está faltando lá é um pouco botar um veneno, expulsar um certo nível de coisa ruim e substituir por um pouco de coisa perfumada, assim, no sentido de dar uma reciclada mesmo no próprio ambiente, que pode ser melhor. O ambiente político brasileiro pode ser melhor, deverá ser melhor. E aí não sei. Estou pensando nisso. Muito bem.
Bom, eu quero realmente o ambiente político brasileiro pode ser melhor. Gostei muito dessa sua colocação. Lucélia Santos, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda e eu deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Tá bom, muito obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu programa. Eu quero aproveitar esse minutinho para pedir a vocês todos que estão ouvindo o programa para acompanharem o nosso podcast, que está muito interessante, que é um podcast político, ambiental, social, chama-se Seguir Esperneando. E é um podcast que eu faço em parceria com a revista Chapuri. As pessoas podem encontrar no Spotify, colocando Lucélia Santos, Seguir Esperneando, ou no meu canal no YouTube, a Lucélia Santos Oficial, ou no chapuri.info/podcasts. Então, vai lá conferir, nós já estamos com 16 episódios. Esse 16º que irá ao ar hoje fala da CPI da Covid e do movimento cidadão brasileiro, no sentido de que sejam respeitadas e indenizadas as vítimas e as famílias das vítimas dos 600 mil mortos por desamparo nacional. Então, eu deixo um grande abraço a todo mundo e o convite para nos ouvirem e seguir esperneando e desejando muita saúde para todo mundo e muitas alegrias. Muito obrigado, Lucélia Santos.